somente para uso oficial. Esta mensagem contém informações que podem ser sigilosas, exclusivas ou protegidas pelo privilégio entre advogado e cliente ou doutrina de produto de trabalho, destinadas apenas aos destinatários mencionados acima. Qualquer análise, divulgação, distribuição, cópia ou uso das informações por terceiros é estritamente proibido. Se você recebeu essa mensagem por engano ou sem autorização, por favor, informe o remetente imediatamente e apague a mensagem original. Todos os e-mails enviados para este endereço serão recebidos pelo sistema de e-mail corporativo da Disney e estão sujeitos a arquivamento e revisão por alguém diferente do destinatário. A violação deste aviso, conforme descrito, acarretará em processo legal. Olá, amante do terror. Corruptos. Uma palavra que eu tenho certeza que você nunca tinha ouvido falar até pesquisar mais a fundo sobre a creepypasta Abandonado pela Disney. Eu já falei sobre essa creepypasta alguns meses atrás. Ela é bem antiga, mas é sinceramente uma das minhas favoritas. Toda a atmosfera de mistério, de abandono, até algo que lembra um pouco os espaços liminares, é sinceramente bem intrigante. Quando você vê além da creepypasta, você se depara com uma palavra ou conceito chamado corruptos e vai pesquisar mais sobre isso e vê que é muito mais profundo do que simplesmente um parque abandonado pela Disney. E para deixar claro, sim, o Mickey Fotonegativo é um corruptus do Palácio de Mowgli. Primeiramente, a Disney acredita que os sonhos e as imaginações podem sim se tornar realidade se muitas pessoas acreditarem que pode ser real. Meio que se uma consciência coletiva for levantada para que uma única imaginação se torne realidade, ela vai se tornar real. Disneyland é uma prova disso. De tanto as crianças acreditarem que os personagens fantasiosos dos filmes e desenhos da Disney pudessem ser reais, o parque temático foi construído, com todos os personagens juntos em um só lugar, com as crianças e até adultos podendo interagir, conversar, fotografar e registrar aquele momento para sempre. Claro que eu tô falando isso no sentido simbólico. Claro que os personagens não realmente existem, são apenas fantasias, e dentro das fantasias tem pessoas. Mas, quando estamos falando sobre Abandonado pela Disney, eu quero que você leve essa ideia pro lado literal, porque as ideias, sonhos e imaginações literalmente podem se tornar reais. Se muitas pessoas acreditarem em uma só coisa, principalmente relacionada à Disney, essa coisa pode, literalmente, se tornar real. O problema é que, durante esse processo de tornar o fantasioso real, algo pode dar errado, pode ir para fora da curva e acabar tomando um caminho totalmente diferente do que antes era proposto, se tornando algo que chamamos de corruptos. E o que é um corruptus? Pegue todo esse conceito de tornar algo em realidade e adicione à equação pessoas amarguradas, amedrontadas, que simplesmente têm desejos, pesadelos ou imaginações negativas a respeito de algo ou alguém. E esse algo seria a própria Disney. Se nessa equação tiver pessoas suficientes para fechar a conta, temos então o nascimento de uma nova e corrompida fantasia, que dará vida a um terrível corruptus. Então, os corruptos podem ser eventos, personagens, até mesmo sons que podem corromper várias pessoas ou um lugar inteiro. São como entidades malevolentes que rondam determinadas áreas que são ou foram controladas pela Disney. Eu digo foram, porque grande parte dos lugares que foram agraciados por um ou mais corruptos foram abandonados. Se o problema com eles for resolvido por sabe-se lá quem, é provável que o resort volte a funcionar. Se não for resolvido, ele com certeza vai ser abandonado, como foi com a Treasure Island, mais precisamente o Palácio de Mowgli, onde reside o tal Mickey Fotonegativo. Resumindo, pensamento forma negativo igual a corruptus. Agora que você entendeu o que são eles efetivamente, eu vou citar aqui alguns que assolaram diferentes resorts da Disney. Os mais conhecidos são o Palácio de Mowgli, onde tem o Mickey Fotonegativo, e a Room Zero, um dos mais perturbadores, se não o mais perturbador. O Palácio de Mowgli fica na Ilha do Tesouro, construída em 1990 para ser um resort, só que ela foi fechada e abandonada. A Disney deu um motivo qualquer para que não ficassem perguntando muito, e ela não quis dar mais nenhum depoimento sobre isso.
foi quando uma pessoa, que atende pelo nickname Slime Beast, achou um mapa antigo da Ilha do Tesouro na sua casa e resolveu se deslocar até lá. Ele passou por um lugar totalmente abandonado e sinistro até chegar no Palácio de Mowgli, que parecia ser o centro de tudo lá. Chegando em uma parte mais secreta, ele entrou em uma sala repleta por fantasias quase vazias penduradas em ganchos. E deitado em uma mesa, uma fantasia do Mickey, mas com as cores invertidas das originais. Só que aquela fantasia não estava vazia. Dentro dela estava algo, ou alguém, que com certeza não era humano. Depois dos eventos na Ilha do Tesouro, a vida de Slime Beast passou a ser uma preocupação constante, porque ele era vigiado dia e noite por pessoas suspeitas, que pareciam ser de algum tipo de organização secreta. E mais tarde, ele iria descobrir que essas pessoas realmente eram de uma organização que era focada justamente em lidar com corruptos. O mundo não sabia da existência deles até então, apenas Slime Beast, já que ele tinha sido o primeiro civil a presenciar um corruptos de perto e quase perder a vida para ele. Um e-mail foi enviado na caixa de entrada dele, onde vinha escrito todos os corruptos resolvidos, não resolvidos, abandonados ou pendentes. E um desses corruptos era a Room Zero. O Corruptus Room Zero é dividido em duas partes, os gascotes e o abrigo antibomba subterrâneo. Um evento trágico aconteceu durante a época da Guerra Fria. Centenas ou até milhares de pessoas estavam no Reino Mágico, quando um alarme de bombardeio começou a soar por todo o parque. E como bombardeios são, infelizmente, comuns durante uma guerra, os administradores estavam preparados para isso e construíram antecipadamente um abrigo antibombas em um lugar subterrâneo que conseguia suportar todas aquelas pessoas. Depois de um tempo com todos lá embaixo, uma histeria coletiva começou a acontecer. Começou com alguns reclamando, e de uma hora para outra, simplesmente todos estavam começando a gritar coisas inaudíveis. E como estava tudo escuro, não dava para saber o que estava acontecendo. Alguns funcionários foram para a superfície, porque não aguentavam mais todo aquele barulho, e subiram apenas para descobrir que nunca houve bombardeio nenhum, como se fosse um surto coletivo. Quando voltaram lá para baixo para avisar que estava tudo bem, não tinha mais gritaria nenhuma, apenas um silêncio ensurdecedor. E em um momento, o silêncio foi quebrado por uma voz vinda do escuro. Ela dizia para fechar a porta, porque senão o frio iria sair. Depois desse evento, o Quarto Zero foi selado, e esse evento foi esquecido para sempre. Só que no e-mail ele é dito como não resolvido e contido, ou seja, ele não foi completamente resolvido, apenas contido, e isso é comprovado pela existência dos gascotes. Os gascotes são pessoas com máscaras de gás com o formato das mascotes da Disney, as mesmas máscaras dadas para todos no Quarto Zero. Essas pessoas ficam em lugares aleatórios no Reino Mágico, não fazem nada, apenas ficam paradas, observando todos que passam. Muitas pessoas já relataram esses gascotes, mas não importa o que seja feito, eles nunca vão parar de aparecer, pois estão ligados ao Quarto Zero, selado. Os outros corruptos não são tão detalhados, mas foram responsáveis por vários fechamentos em vários lugares que a Disney já obteve. Eu vou citar eles da mesma forma que está no e-mail. Eles estão estruturados da seguinte forma. Primeiro, os eventos que o Corruptus causou. Depois, se ele foi resolvido ou não. E por último, se foi abandonado ou contido. Então, vamos lá. Ilha do Tesouro. A agitação extrema. Atividade inadequada na população de abutres. Agitação leve a moderada. Atividade humana inadequada. Corruptus resolvido. Espécie de ave não identificada. Abandonado. Disney Pop Century Resort. Objetos deslocados imóveis. Distorção cronológica / anacronismo. Corruptus não resolvido. Entidade errante. Pendente. Disney River County. Infestação de micro-organismos. Corruptus não resolvido. Homem transparente. Também conhecido como Homem que se vê através. Ou John Amigável. Abandonado. ImageWorks. Os laboratórios do IC. Segundo andar. Vários relatórios de pessoas desaparecidas relacionadas à escola de drama do Dreamfinder.
Fatalidade na tela de pinos. Enjoo por espelho vibrante. Corruptus não resolvido. Instalação mago astuto. Abandonado. Palácio de Mowgli. Alucinação auditiva e ou projeção. Objetos deslocados imóveis. Agitação moderada a grave. Atividade humana inadequada. Corruptus não resolvido. Personagem fotonegativo. Abandonado. A nova vizinhança global. Corruptus resolvido. Verme de fibra ótica. NGN-C1. Corruptus resolvido. Uivo digital NGN-C2 resolvido. Reaproveitado. Quarto zero. Histeria em massa de início súbito. Alucinação auditiva e ou projeção. Corruptus não resolvido. Desconhecido. Contido. Final.